Gênesis capítulo 1, no versículo 1, assim diz a palavra: no princípio criou Deus os céus e a terra. Por certo, as pessoas conhecem esse texto. Por certo, aqueles que não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não examinam a Bíblia, não tem ela como sua única regra de fé e prática, não creem na autoridade das Escrituras, mas conhecem esse texto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que em língua hebraica seria mais ou menos Bereshit, no princípio, Bará é o verbo criar. Bereshit, Bará. No princípio criou Deus. E aqui, quando o escritor sagrado vai escrever a palavra, se referindo ao ser de Deus, lá no original ele escreve Elohim, Bereshit, Bará, Elohim. E Elohim é Deus, mas é Deus na forma plural. Que coisa interessante, né? É Deus na forma plural. É Deus que não se limita a uma pessoa. Deus, ele se revela para mim e para você, através dos seus nomes. Na cultura hebraica, na cultura antiga, na cultura ali do Oriente, era comum que uma pessoa ela fosse reconhecida nas suas qualidades já a partir do seu nome. Naquela cultura, quando alguém dava nome a um filho, dava este nome ou para fazer lembrar o contexto que vivia no momento daquele nascimento daquela criança. É o que vai fazer, por exemplo, a esposa de Jacó, Raquel. Raquel, quando tem o seu primeiro filho e ela queria ter mais filhos, depois de muitos anos de espera, ela tem o seu filho e ela o chama de Yosef, ou José, aportuguesado, que significa que Deus me acrescente mais um filho, que Deus me acrescente José, que Deus me acrescente. Isso era uma situação, um contexto que ela vivia. Um outro momento em que ela vai dar nome ao seu segundo filho, aquele cujo parto foi tão difícil que ela veio a falecer, ela o vai chamar de Benoni, e ela diz: é o filho da minha dor. Mas Jacó que sabia o peso que trazia um nome sobre uma pessoa, e Jacov, cujo nome significa o que agarra, mas também o que suplanta, e que vivenciou traumas profundos por causa do peso do nome que levava consigo, e Jacov, cujo nome Deus mesmo vai mudar e vai chamá-lo Israel, ele não aceita que o filho, o último filho do seu amor, Raquel, ele viesse a ser chamado de filho da minha dor. E aí ele muda o nome da criança e diz: não será Benoni, será Benjamim, filho do meu braço direito, filho da minha mão forte. Uma outra interpretação do nome é filho do meu amor. Então ele estava abençoando aquela criança. Ele tira o contexto em que a criança nasce e coloca sobre aquela criança uma direção, uma bênção. E nomes eram dados assim para ilustrar o contexto do nascimento ou para apontar um caminho para aquela criança, para aquela vida. Nome na cultura bíblica é algo muito importante. E Deus também, na sua palavra, Ele vai revelando para mim, para você, quem Ele é, através dos nomes que são ao Senhor atribuídos. São títulos dados a Deus. São nomes que procuram revelar quem é Deus. E no Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, o primeiro título ou nome que é atribuído a Deus pelo escritor sagrado é Elohim, ou seja, um Deus que não se limita, já vai revelando um Deus que é ilimitado, porque já não se limita a uma só pessoa, mas Deus na forma plural, Deus como unidade coletiva, Deus o Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas em uma unidade perfeita de propósito, de intenção, de comunhão.
Deus, no princípio, diz a palavra, este Deus plural, Ele criou os céus e Ele formou a terra. E a Bíblia diz que Ele não só deu forma, mas Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O apóstolo Paulo, em Atos 17, ele vai dizer que Ele não só é o Criador, mas é nele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos e é nele que existimos. Ele diz: o Deus que não é servido por criatura, como se precisasse de alguma coisa, não. Antes Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus onipotente, Ele é o Deus autossuficiente, Ele é a própria existência, e Ele é o que chama a eis-me-hi, Ele cria, Ele chama a existência a partir daquilo que não existe. Sabe a tua vida? Há algo impossível na tua vida, algo que você diz: é impossível que isto aconteça. Ele é o Deus que faz acontecer aquilo que aos teus olhos, aquilo que no teu entendimento é impossível de acontecer. Eu me recordo de um testemunho ocorrido em uma cidade do sul do país, em um lugar, a cidade agora me escapa, mas em um lugar que tinha balsas que faziam travessias em águas, e havia ali uma irmã, uma pessoa que tinha uma aliança com Deus, que trabalhava em uma daquelas empresas que administravam aquelas balsas, aquele serviço de balsas. E aquela irmã, ela tinha um desejo no coração de adquirir uma casa, vivia de aluguel, morava de aluguel, e ela queria muito construir uma casa e sonhou com um terreno que ela viu à venda, mas o terreno era muito acima das suas posses, era um terreno muito bem localizado, mas muito caro para o salário que ela tinha. Ela não tinha nem meios nem de financiar aquilo, estava muito acima da sua possibilidade, algo como 200, 300 mil reais na época, que hoje, se hoje é um valor de grande monta, naquele tempo então era muito mais. E aquela senhora, ela orou ao Senhor a respeito disso. Aquela irmã apresentou a Deus o desejo do seu coração. Ela disse: Senhor, como eu gostaria de poder adquirir esse terreno e aí construir uma casa e não mais ter que pagar o aluguel. E ela tinha esse sonho no coração, e trabalhando ali, sendo boa empregada naquela empresa, ela viu quando o dono daquela empresa, ele ficou muito preocupado, ficou aflito, porque uma das suas balsas, a mais nova, que ele recentemente tinha adquirido, houve um sinistro com a balsa ali naquela travessia, e aquela balsa veio a afundar. E tendo afundado naquelas águas, ele tentou de todas as formas, com todos os recursos náuticos possíveis, da engenharia náutica, trazer à superfície aquela balsa, mas a balsa não flutuava. Era um peso tal que os engenheiros disseram: é impossível que essa balsa torne a navegar, que essa balsa torne a flutuar. Você sabe que navios, quando afundam, é muito difícil torná-los à superfície. Não há casos registrados que eu saiba de navios que, uma vez tendo afundado, por exemplo, no leito do oceano, tenham sido trazidos à superfície, porquanto é difícil fazer com que uma operação dessa aconteça com segurança. Assim foi recomendado àquele empresário que desistisse da balsa, mas era um prejuízo muito grande. Uma balsa, ela custa milhares de reais, é muito caro, investimento muito alto. E aquele homem com a mão na cabeça, muito preocupado, um dia em reunião com os diretores daquela empresa, querendo achar uma saída, com um relatório na mão que dizia: olha, desista da balsa, ela é irrecuperável, é impossível, não há recursos da engenharia para fazer a tua balsa tornar a navegar, para tirá-la do leito das águas. E aquele homem muito preocupado, aquela irmã entrou na sala, viu ali enquanto a reunião acontecia, ela sabia o que discutiam, e ela pediu a palavra, ela pediu permissão para falar, e ela disse: o senhor me permite dizer algo da parte de Deus? Ele sabia que ela era crente, e ele disse: fale, eu estou aqui muito preocupado, mas a palavra de Deus ela é sempre bem-vinda, num momento principalmente como esse, em que a gente está aqui tão preocupado e tão aflito. E aquela mulher lembrou o caso dos alunos de Eliseu, que
formando uma escola de profetas. Eles queriam ampliar o lugar, e para ampliar o lugar eles precisavam cortar madeira, e indo cortar a madeira com um machado que era emprestado. Aquele machado emprestado veio afundar nas águas, e aquele moço, aquele jovem estudante da escola de profetas, ele vai dizer: ai meu Senhor, o machado é emprestado, e agora? Como tirá-lo ali do leito das águas? E o homem de Deus usa Eliseu de tal forma que aquele machado flutua. Contra todas as leis da física, aquele machado vai flutuar e vai ser recuperado. E aquela mulher diz: o Deus santo, Deus verdadeiro, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, e Ele tem poder para fazer aquela embarcação flutuar, aquela balsa flutuar. Assim como Ele fez o machado flutuar, Ele tem poder para fazer esse machado flutuar. O Senhor crê que Deus pode fazer este milagre e tirar essa empresa da situação de crise que ela está? E aquele homem disse: olha, eu sei que para Deus não tem impossível. E ela disse: então o Senhor me permite e vai comigo lá até a beira do rio, que eu quero fazer uma oração. E o Deus Todo-Poderoso, Ele falou comigo à noite, Ele me deu essa palavra, e Ele me falou, me fez lembrar a palavra, e Ele me falou que Ele tem poder para fazer a balsa flutuar, Ele tem poder para fazer machado flutuar no passado, e Ele tem poder para fazer balsa flutuar no presente. E o povo daquela empresa, os diretores ficaram assim, mas quem ia falar contra, né? No momento de crise, desespero, e o dono daquela empresa com muito desesperado mesmo, porque só desespero para fazer alguém que não conhece, não tem intimidade com Deus, entrar no negócio desse. E ela disse: o Senhor vai comigo até a beira do rio? Ele disse: vou, eu irei. E quando ele se dispôs a ir, os diretores daquela empresa que administrava aquelas balsas, aquele serviço, acompanharam e ficaram ali na beira do rio. Estava ali aquela irmã com o coração ardendo em fé, e ela fez uma oração, e alguém olhava assim, e não é, pensando que ela era doida, essa mulher louca, mas ela orava e dizia: Senhor Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Senhor que criou todas as coisas, coloca a tua mão poderosa e faz essa balsa flutuar, como o Senhor fez nos dias de Eliseu flutuar o machado nas águas. E ela começou a orar e clamar ao Senhor, e alguém que já queria fazer aquela expressão de risinho, né, achando que ela era, sabe, no Pinel, mas de repente lá no meio das águas começou a borbulhar, e começou a borbulhar, e daqui a pouco aquela embarcação começou a chegar na superfície das águas, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando aquele homem viu aquilo, aquele empresário viu aquilo, ele levantou a mão e deu glória a Deus e disse: verdadeiramente Deus é Deus. Sabe, passou aquele dia, passado ali uma semana mais ou menos, ele chamou aquela mulher ao gabinete dele e disse: minha senhora, essa empresa ia entrar numa grande crise financeira, aquela balsa nova, e a gente perdeu ela nas águas, mas Deus realmente está na sua vida e usou a senhora para nos tirar nessa crise. E olhou para aquela mulher e disse: olha, eu estou disposto a fazer pela senhora tudo o que a senhora precisar que eu faça. Eu quero saber o que é que a senhora está precisando. Eu ia ter um grande prejuízo, e eu quero fazer, eu não aceito não fazer algo pela sua vida. E aquela irmã, aí Deus falou o coração dela, dizendo: fala daquele terreno que você orou. E ela disse: tem um terreno, mas ele é muito caro, me diz quanto é o terreno. E ela falou, ele fez um cheque e disse: está aqui, paga o terreno. E tem mais, olha, a despesa do cartório, não se preocupa que eu vou dar, e a casa eu vou construir. Oh, glória a Deus. E ela tomou posse da sua bênção, porque o Deus que nós servimos
é o Deus Todo-Poderoso. Para Ele não há impossível. Ele chama à existência aquilo que não existe pela palavra do seu poder. Elohim vai revelando que Ele é o Deus Criador. Ele é o Deus plural. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus ilimitado. Mas há um outro nome de Deus que revela também acerca da sua pessoa, acerca do seu poder. É um nome usado pelo povo de Deus, chamando o Senhor de Adonai. Ali no Shema, você vai encontrar este nome. Quando Israel usa a expressão dizendo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quando eles dizem ouve Israel, Shema Israel, ouve Israel, Adonai, está falando o Senhor. É uma expressão, é um nome, é um título dado ao Senhor. Adonai Eloheinu, o Senhor vosso Deus. Adonai Echad, o Senhor é o único Senhor. Adonai Echad, fala de Echad, é um sentido do plural, um Deus plural, é o Deus único, mas é um Deus plural, é um Deus coletivo. E eles assim se expressam referindo-se ao Senhor, chamando o Senhor de Adonai. Você vai encontrar em Êxodo, no capítulo 4, a partir dos versículos 10 e 13, eu quero que você veja comigo a palavra. No entanto, argumentou Moisés a Yahvé: perdão, ó meu Senhor. Ele está dizendo assim: perdão, ó Adonai. Todavia, eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é minha língua. Contudo, insistiu Moisés com ele, quando ele diz: Senhor, ele está dizendo: Adonai, peço-te que envies outra pessoa. Adonai é aquele que é Senhor, aquele a quem Moisés está tratando como seu Senhor, como seu dono, como seu proprietário, como aquele que é Senhor sobre a sua vida. O nosso Deus, Ele não é Ele não é apenas o Criador, mas Ele também é o Senhor. Ele não é apenas o teu Criador, mas Ele é o teu Senhor. Se você não o tem como teu Senhor, eu te convido neste dia a constituir o Deus eterno, o Deus Elohim, como teu Adonai, como aquele que é o Senhor sobre a tua vida, como aquele que tem autoridade sobre a tua vida. Mas ainda falando dos nomes de Deus, e eu pensei alguns nomes para a gente pensar um pouco e conhecer um pouquinho mais de Deus à luz das Escrituras. El Roi é um outro título dado ao Senhor. Você vai encontrar essa expressão El Roi. A expressão El, ela se refere ao divino. El é uma expressão muito antiga de língua hebraica, que se refere ao divino, ao ser criador de todas as coisas. El Roi. E Roi é o sentido de ver, é o sentido de enxergar. Veja o que diz Gênesis 16 e 13. A Yahvé que lhe falou Agar. A Yahvé que lhe falou Agar deu este nome: Tu és El Roi, o Deus que me vê. O El Roi, o Deus que me vê. Pois Deus havia falado com ela, e ela questionara a si mesma: teria eu visto aquele que me vê? El Roi, o El Roi é o Deus que vê todas as coisas, sabe, nada escapa aos olhos de Deus. Às vezes alguém diz assim: será que o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor não está vendo a minha situação? Será que o Senhor não contempla a minha aflição? Escuta a palavra de Deus: o Senhor te vê. Ninguém e nada lhe escapa. O salmista diz: se eu tomar as asas da alva, se eu descer as profundezas do mar, se eu fizer a minha cama no Sheol, ele diz: até ali a tua mão me susterá. Ele está dizendo: até ali eu não escapo do teu olhar, até ali o Senhor me vê e o Senhor me contempla. Eu te afirmo nessa manhã: o Senhor te vê. Ele está te vendo, Ele está contemplando. Quando Israel estava escravo ali no Egito, eles clamaram ao Senhor, eles clamaram por libertação, eles clamaram por socorro. E a palavra de Deus revela que Deus, Ele chama Moisés da sarça, e Ele vai dizer: Moisés, eu ouvi.
Moisés, eu vi. Ele é o Deus que vê. Nada escapa aos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor nessa manhã estão sobre a tua vida. Isaías 59 diz que os ouvidos do Senhor estão abertos, a mão do Senhor está estendida, e eu te afirmo, El Roi também contempla. Ele te vê nesta hora. Ele vê o teu sofrimento, Ele vê a tua aflição, Ele vê a tua dor, Ele vê a tua necessidade. Pode falar com Ele, pode contar para Ele, porque Ele vê, e Ele vê todas as coisas. Há um outro nome que eu quero dividir com você, para que você conheça um pouco mais de Deus. É a expressão El Shaddai. El Shaddai é uma expressão que vai aparecer no Gênesis, antes que Deus falasse com Moisés da sarça, nos dias em que Deus caminhou com Abraão, com Isaac e com Jacó. Essa expressão El Shaddai, ela vai surgindo no relacionamento dos patriarcas com Deus. E a expressão El, você sabe, é uma referência ao divino, ao próprio Deus, mas Shaddai é uma raiz que vai falando da úbere. E o que é a úbere? É o peito da vaca. Olha, aquela era uma região pastoril. Abraão foi pastor de ovelhas, Isaac pastoreou ovelhas, Jacó pastoreou ovelhas, tinham criações, e algo que chamava a atenção deles era que a úbere da vaca, ela sustentava o rebanho. Da úbere da vaca vinha provisão, da úbere da vaca vinha leite. A cria, ela podia todos os dias ter certeza de uma coisa, podia ir até a sua mamãe, não é? Podia ir até diante da fome, ela podia se dirigir ao peito daquela que amamentava, e ali tinha suprimento, e ali tinha cuidado. E eles, entendendo isso, eles usavam essa palavra El Shaddai, é o Deus que supre. El Shaddai é o Deus todo-poderoso, é aquele que cuida de cada detalhe da nossa vida. Ele cuida do lírio do campo, Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida da andorinha, Ele cuida do sabiá, Ele cuida do pardal, Ele cuida de você, Ele cuida de todas as coisas. Cada peixe no mar, cada peixe no rio é alvo do cuidado de Deus. Ele tem cuidado de todas as coisas. Ele é o Deus que cuida de nós. É o Shaddai, é o Deus que supre. É o Shaddai, é aquele Deus que nos contempla lá na nossa necessidade, e Ele tem prazer em cuidar da gente. Coloca diante dele a tua ansiedade, coloca diante do Senhor a tua necessidade. Escuta uma coisa: há algo que Ele não possa fazer. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Eram quase 2 milhões de pessoas andando no deserto durante 40 anos. Ele cuidou da roupa, Ele cuidou do calçado, Ele cuidou da saúde, Ele cuidou do alimento, Ele fez brotar água da rocha. Deus cuidou daquele povo cada dia das suas vidas. Aquele que anda com Deus, como andou Abraão, quando Deus disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão aceitou andar com Deus. Ele foi cuidado pelo Senhor. Quando Jacó, ele tem um sonho, que ele vê a escadaria que liga a terra ao céu, ele faz uma aliança com Deus. Ele diz: este lugar é a casa de Deus, eu não sabia, quão terrível é este lugar. E ele pega o azeite que levava, derrama sobre aquela pedra que lhe serviu como travesseiro, e estabelece ali, que ali é Betel, ali é a presença de Deus, ali estava a casa de Deus, a morada do Altíssimo. E ele faz um voto, uma aliança com o Senhor, e ele diz: se tu, Senhor, cuidar de mim, me levar em paz nesta viagem que estou a fazer, se o Senhor me prover o alimento, se o Senhor me prover a vestimenta, se o Senhor cuidar de mim,
mim, tu serás o meu Deus. E ele diz: e de tudo quanto o Senhor me prover, eu em gratidão vou te dar o dízimo, darei a 10ª parte. E faz Jacó essa aliança com o Senhor, e Deus, ele escuta esta aliança. Deus dá ouvidos a esta aliança, e ele vai cuidar de Jacó, ele vai suprir Jacó. E depois Jacó dará um testemunho quando ele diz: eu passei estas águas do Iaboque, trazendo apenas a roupa do corpo, um cajado, um pequeno alforje. E ele diz: e agora eu torno a minha terra em 2 bandos. Deus o fez prosperar, Deus cuidou de Jacó em terra estrangeira, porque El Shaddai é o Deus que tem cuidado de você. Confia, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque ele cuida, porque ele opera. El Shaddai aparece em Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14. Porém Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar: o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionar: qual é o teu nome? Que deverei... Desculpe, amados. Gênesis 17 primeiro. Quando Abraão completou 99 anos, diz aqui: o Senhor lhe apareceu. Eu sou El Shaddai. É Deus se identificando para Abraão. Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus está dizendo para Abraão: eu sou Deus que cuida de você. Eu sou Deus que cuida de cada detalhe da tua vida. Confia nele. É este Deus que está se revelando para você nessa manhã. Ele também é El Olam, é um outro nome que expressa, que vai nos revelando acerca de Deus. El Olam é o Deus eterno, é aquele que não tem princípio, é aquele que não tem fim. É por isso que ele diz: vai passar o céu e a terra, mas a minha palavra, ela não passa. Os fundamentos da terra podem se abalar, mas Deus cumpre o seu querer e a sua vontade. Ele não depende do tempo. Deus é tão Deus que eu me lembro que certa ocasião eu sabia que algo já tinha acontecido, que algo já tinha se dado, mas eu não sabia o resultado. E tendo eu tido conhecimento do problema depois, e não sabendo como tinha sido a situação lá atrás, eu disse: eu conheço um Deus que ele é eterno. Eu conheço um Deus que não depende do tempo, mas ele passeia no tempo presente, passado e futuro. Para ele é a mesma coisa. Aí eu vou orar e eu sei que ele vai me ouvir lá no passado e ele vai agir. E eu orei depois e Deus operou. Eu orei depois e o resultado da minha oração lá no passado, antes que orasse, o Deus que é onisciente e sabe tudo, o Deus que passeia no tempo, ele age no passado, ele age no presente, ele age no futuro. Vai conhecendo quem é o teu Deus, nada escapa ao seu poder. Isaías 40, 28 diz: não sabes, não ouviste que o eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Olam, é o Deus eterno. Há uma outra expressão que fala de quem Deus é, e essa muito conhecida, eu costumo usar muito aqui, é a expressão Yahvé. Yahvé vai falando de quem Deus é. E aí é uma expressão que é revelada por Deus a Moisés. Deus, ele se revela aos patriarcas como El Shaddai. Deus já havia se revelado como Elohim lá no início, lá no princípio, como El Olam, Deus eterno. Mas de modo muito específico, Deus vai falar com Moisés quando Moisés questiona a Deus acerca de quem era o Deus que falava da sarça, quem era o Deus que o comissionava e que o enviava para libertar o seu povo. E Deus, ele vai dizer a Moisés em Êxodo 3,14: então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou, e devereis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou
a voz. A palavra Iavé. A palavra Iavé significa aquele que era, aquele que é, aquele que continuará a existir. Ele está dizendo assim: eu serei quem serei, eu serei o que serei, eu serei porque eu estarei. Deus está falando que Ele é um ser que não muda. Deus está falando que é um ser em si mesmo. Deus está falando que é autoexistente. Deus está falando que os seus propósitos são fiéis e são eternos. Deus está dizendo: eu sou quem sou, eu não dependo de ninguém para ser, mas eu sou. Se você crê em Deus, Deus é Deus. Se você não crê em Deus, Deus continua sendo Deus. Ele diz: eu sou quem sou. Deus não depende que alguém creia nele para que ele seja Deus. Não, ele é Deus. Se o homem crê, ele é Deus. E se o homem não crê, ele continua a ser quem ele é. Eu sou. E Jesus, lá na frente, ele vai completar este ensino ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida, aquele que come deste pão tem a vida eterna. Ele vai dizer lá na frente: eu sou a videira verdadeira, aquele que está ligado a esta videira frutifica, aquele que está ligado a esta videira é transformado por esta comunhão com a videira. Ele vai dizer: eu sou a porta, aquele que entra por essa porta vai encontrar salvação. Ele vai afirmar: eu sou o bom pastor, e o bom pastor ele cuida do rebanho, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é aquele que veio buscar, é aquele que veio salvar o que estava perdido. Sabe quem ele é? Ele é o alfa e o ômega. Ele diz: eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Conheça quem é o Senhor. Ele quer se revelar para você. Busque a sua presença, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que pode resolver o teu problema. Ele é aquele que pode restaurar a tua vida. Ele é aquele que pode cuidar da tua situação. Volte-se para Ele. Confesse-o nessa manhã como teu Deus, constitua-o como teu Senhor, constitua-o como teu Salvador, como Deus da tua vida, constitua Ele como teu proprietário. Se torne servo dele, serva dele, sirva a Ele em fidelidade, caminhe com Ele no caminho e confia nele, entrega, diz a palavra, o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele irá operar, e Ele irá fazer no teu viver. Que o Senhor te abençoe grandemente nesta manhã. Convido nossa cantora para louvar e adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo. A Maiara Valesca estará louvando ao Senhor nesta manhã. Vá preparando o teu coração. Daqui a pouquinho você vai ouvir a mensagem da palavra de Deus. Vai guardando no teu coração estas reflexões, vai guardando no teu coração estas porções, e assim a gente vai conversando sobre quem é Deus. E o Senhor, Ele vai se revelando para a tua vida. Examine a Bíblia Sagrada, ame as Escrituras. As Escrituras são uma carta de Deus endereçada ao teu coração. O Senhor Jesus diz: errais e não examinardes as Escrituras, porque elas de mim testificam, e cuidais de ter nelas o caminho para a vida eterna. Que o Senhor te abençoe. Adora Brasil.